portanto, a primeira coisa que eu queria fazer era contar um bocadinho de como é que nós chegámos aqui, e de facto foi através de um contacto. Nós não nos conhecíamos, eu e o professor Luís Andrade. Foi ao ver, portanto, ao visitar o site da RIC, que vi com muito gosto o trabalho que estava a ser realizado. Isto foi em 2019, salvo erro. E, portanto, depois passámos a correspondermos, precisamente porque, na altura, foi um lançamento de uma das publicações que estão, já não me lembro qual, mas houve, de facto, um lançamento, enfim, de uma publicação que está atualmente no repositório, e o meu interesse pela cultura digital prende-se exatamente com aquilo que o professor acabou de enunciar, portanto, a questão ética e a civilização que emergem e que nós, como, digamos, amadores da cultura, temos o dever de defender. A internet, quando apareceu nos anos 90, veio com a promessa de ser uma rede de ligação, portanto, uma espécie de novo esperanto de ligação, portanto, ética e cívica do humanismo. Infelizmente, nos últimos anos, portanto, digamos que esse projeto parece que abateu colunas, ou quase que estava a abater. E, portanto, iniciativas como as da RIC e outras servem exatamente para mostrar que há uma firmeza de propósitos e de partilha comum do conhecimento. E, portanto, é nesse aspecto que tem realmente interesse considerarmos estas plataformas. E a da RIC, eu devo dizer que estou lá todos os dias, portanto, daqueles números que vão aparecer no fim do ano, há um que está lá, que é uma pessoa que está lá sempre a ver as revistas antigas, porque de facto a questão de regressar às fontes primárias é necessária. Se há alguma coisa que esta cultura nos ensina e nos permite, é de facto o voltarmos às fontes primárias. Agora, em relação à capa da Wilson, de facto em 98 eu fiz uma tese de mestrado sobre o grupo, revista, movimento, e precisamente uma das coisas que me fez aderir a este trabalho foi precisamente a necessidade de olhar às fontes e olhar a um movimento, ou um grupo, ou um produto, revista, que tinha nascido em Portugal, mas num contexto internacional, o que era já de si bastante raro. E, por outro lado, a oportunidade de olhar para os objetos produzidos em primeira mão. E já na altura, quem é que me ajudou nesse trabalho? A Fundação Arpades N. Vieira da Silva. Foi daqui que surgiu, de facto, a oportunidade de aceder ao conjunto de revistas, e pelos vistos isso não se alterou substancialmente, e ainda a Fundação não tinha aberto ao público, portanto foi, salvo erro, no mesmo ano, já não me lembro bem, Sandra, ajuda-me, mas acho que sim, foi em 94, sim, e portanto estava a Fundação em grandes preparações para abrir ao público. Quando eu vim para aqui, pronto, de certa maneira era um agente infiltrado, para poder apreciar e fazer todo o trabalho descritivo da revista. Portanto, o professor Luís Andrade já falou do interesse das humanidades digitais, não vou agora discutir aqui muito isso, só para que vocês saibam, de facto, eu sou defensora deste tipo de iniciativa. Cada vez mais, como digo, a internet surgiu como uma esperança muito grande de ligação das humanidades, que foi colonizada a partir dos anos 2000 pelo comércio e, portanto, hoje em dia, projetos digitais não comerciais são realmente de acarinhar e de divulgar e de defender. E, portanto, é um bocadinho essa a ligação, digamos, que eu tenho com a RIC. É o acesso, o disponibilizar da informação, e, além do mais, o site, como vocês vão ver, vamos ver já de seguida, eu não vou estar aqui assim a falar muito mais, mas revistas, não é? Falta-me aqui o minimizar, está aqui. O Renato já tinha dito, não está aqui. Já agora, eu vou, se me permitem, vou só aqui mostrar, posso, professor, não se importa que eu vá. Já agora gostava muito de mostrar, portanto, aqui toda esta dimensão deste site, que é muito interessante de visualizar. Portanto, graficamente ele é interessante, é um site que dá prazer, é funcional. Muitos sites e muitos repositórios por vezes são difíceis
e quem faz investigação sente isto, sente dificuldade a progredir nos arquivos digitais, são fastidiosos, é muito cansativo estar horas e horas e, portanto, uma das coisas que este site tem é, para já, porque também não tem uma dimensão, digamos, incomensurável, mas é muito agradável e amigável de navegar nele. E, portanto, isso é um valor, não é? Nós não nos podemos esquecer que, pronto, quem faz muita investigação de arquivo tem esta questão. Temos aqui realmente a construção moderna, deve ser com certeza uma das publicações mais vistas. Eu não vou entrar lá porque vamos nos desviar, podíamos fazer aqui uma dissertação, mas, portanto, temos aqui publicações-chave da cultura portuguesa do século XX, são muito fáceis de aceder, nós vamos já a seguir entrar na nossa, e raras também. Por exemplo, esta altitude durou, como veem, tem 2 números, não é? Portanto, algumas são publicações que de facto são muito difíceis de encontrar e que o digital e plataformas como esta permitem realmente aceder. Cá está a nossa. Vamos entrar nela, está muito bem, ao lado do tempo e o modo. Vamos entrar nela e aqui entramos. Portanto, a revista, para quem não sabe, teve apenas 12 números. É uma revista realmente rara, com tiragens que, enfim, foram as primeiras plaquetes tiveram tiragens muito reduzidas, 50, 80, foram sempre aumentando, não é? Chegaram depois ao máximo com o número 6 de junho de 60, também porque é um número particular, chegaram, salvo erro, aos 500 exemplares, corrijam-me por favor, e, portanto, andaram sempre depois, a partir de dada altura, à roda dos 300, entre os 300 e os 500 exemplares. Portanto, de qualquer maneira, é uma tiragem média, ainda hoje, para um livro, por exemplo, é uma pequena tiragem. E estes números tornaram-se extremamente raros. Circulam incompletos a série em alguns museus mundiais, por exemplo, no MoMA, há, salvo erro, há 2 ou 3. Em Paris, no Museu de Arte Contemporânea, haverá mais outros. Portanto, é uma presença muito parcelar. Claro, é um elemento central da cultura portuguesa contemporânea e, portanto, deve ser realmente valorizado e, como disse o professor Luís Andrade, a RIC, de facto, põe essa possibilidade que é nós agora podermos ver a revista uma a uma. Claro que depois vocês vão poder ver isto com mais devagar. Vamos abrir aqui o número. Uma das coisas interessantes do digital é a transparência, portanto, é também um valor estético que é interessante para ver pintura, curiosamente, não é? Nós temos a sala um bocadinho iluminada, portanto, esse aspecto da transparência, não se incomodem, está bem? É só porque, pronto, realmente este aspecto da transparência é um valor gráfico, estético, que tem interesse plástico. E, portanto, o digital aqui tem um benefício em relação ao suporte de papel, não é? Pronto, as pessoas, Ana, João, pois vai-vos contar melhor do que esses valores. Pronto, nesta revista, de facto, emerge uma imaginação propriamente gráfica, porque nem a Lourdes, nem o René, embora eles falassem, sobretudo o René, da questão da publicação de artista, na realidade eles não deixam de ser artistas para passarem a ser editores. Eles são artistas que publicam uma revista, um projeto de revista, que aliás é suficientemente amplo para se ir transfigurando número a número e não seguir, digamos assim, uma bitola fechada. Ela é sempre aberta e é sempre recriada. Portanto, o projeto é criativo e a criatividade destes artistas é uma criatividade que se expressa também através deste tipo de suporte. E isso é que para mim é muito interessante. Portanto, é um fenómeno atípico, não é? Dada a qualidade também dos artistas implicados. Logo na capa, portanto, essa artesania, essa criatividade emerge e, portanto, o que eu vos queria só aqui explicar é como é que isto funciona. O site é muito intuitivo, parabéns ao professor e à equipa que trabalha. Portanto, nós podemos sempre clicar aqui e voltamos ao menu inicial, abrimos número a número, podemos ver, portanto, toda a informação editorial que é descrita. Temos aqui a edição básica, não é? Informação básica, e abrimos novamente o número
e depois é percorrer com estas setinhas e podemos ver, portanto, o tipo de trabalho gráfico que ainda tem, digamos, alguma ressonância do modernismo, dos primeiros modernismos dos anos 10 e 20, não é? Com a ênfase, lá está, no trabalho da letra, em detrimento propriamente da palavra, do conteúdo, não é? E, portanto, isto era transcrito à mão. Esta revista tem, de facto, este lado sempre manual, uma prática que é uma prática de ateliê, não é? E só no único número que vamos ver a seguir é que não aconteceu assim. Portanto, vemos aqui uma obra da Lourdes Castro, destes finais dos anos 50, em que ela ainda está, enfim, imbuída de um espírito lírico, de um abstracionismo lírico que marcou muito aquela geração na Europa, não é? Um bocadinho na senda também do expressionismo abstrato norte-americano, que emerge depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, esta é uma geração nova que ainda recebe um influxo dessa época, mas que vai a seguir, enfim, quase que vampirizar e transformar isto numa outra coisa qualquer. Não é qualquer, porque há aqui uma ligação orgânica, mas é radicalmente diferente. Pronto, isto é uma plaquete muito pequenina, como podem ver, ela tem 7 páginas. Aqui também temos um trabalho do René Berthold, portanto há uma ligação estética, não é, entre este casal, que vem a ser casal mesmo, e como veem aqui 60 exemplares. Portanto, isto não podia não ser uma raridade, e de facto o projeto digital agora permite resgatar, digamos assim, para todos, que é essa dimensão da partilha da cultura, que também é interessante. Pronto, eu não vou abrir os 12 números, mas já agora vamos só viajar um bocadinho. Não quero, enfim, assoberbar aqui a Assembleia com isto que vocês vão poder também ver. Portanto, a colagem começa aqui a emergir também. 60 exemplares. A valorização do trabalho manual aqui, portanto, a consciência de que isto é um trabalho criativo artístico. Temos aqui um poema do Hélder Macedo, também transcrito à mão e com elementos gráficos. Claro que nós vamos encontrar também páginas em branco, portanto não há aquela ideia, a ideia destes artistas é a valorização da imagem e, portanto, o consequente desperdício de espaço. Portanto, não há aquela sujeição do espaço gráfico à publicação de conteúdos, porque o espaço gráfico é um espaço de liberdade e que eles gerem conforme entendem. Aqui também uma outra belíssima serigrafia, portanto, isto do Jan Voss, neste caso. O jogo das letras. Aqui novamente. O mar profundo. E aqui um guache do Gonçalo Duarte, também pequenino, um postal pequenino que ele publica na antepenúltima página. Vamos saltar de registro. Olha, enganei-me, fomos para aqui outra vez. Aqui para... Vamos ver aqui os belíssimos títulos. Só as capas eu acho que são aqui um encanto de ver desfilar. Está ali. Saltamos para maio de 59. Esta capa é uma capa feita a partir de um detalhe de um trabalho do Costa Pinheiro. Costa Pinheiro, que também adere ao grupo um bocadinho depois, porque eles são amigos, mas digamos que a sua arregimentação dentro da KWY não acontece toda em simultâneo, portanto eles não se juntam logo assim, vão se juntando, eles conhecem-se de vários percursos e vão se juntando à medida das suas viagens, das suas tertúlias que frequentam. Portanto, esta capa é a primeira capa que o Costa Pinheiro fará, primeira e única, a partir de um cartaz. Portanto, já estamos em maio de 59.
Aqui aparece também uma serigrafia da Vieira da Silva, alguém que também esteve muito ligado à Vieira da Silva, o Guy Wellen. Aqui um apontamento do Manuel Cargaleiro, é raro dentro da revista, só tem acho que este, e eventualmente no número 12 reaparece. Não, agora não. Depois o digital tem destas coisas, querem traduzir as coisas que nós estamos a ver, portanto, pronto. Aqui um apontamento também da arte infantil, do Nuno Bragança, com um desenho do René. Portanto, uma paginação completamente livre, não é? Em que há muito espaço branco também, isso é muito interessante. Portanto, um certo sentido do vazio, do contraponto que esse vazio estabelece, que é quase musical, não é? Com a palavra e com a imagem, não é? Aqui está a Vieira da Silva, portanto, uma belíssima serigrafia de 2 páginas. Ela que estabeleceu, como a Sandra falou há pouco, uma relação de amizade, e carinho com estes artistas, que apoiou também como digamos, orientadora, em alguns casos, das bolsas que eles obtiveram da Gulbenkian. Portanto, eles foram todos bolseiros, também, enfim, em ciclos relativamente diferenciados de meses, e ela foi quem realmente lhes deu apoio, ela e o Arpad Zenes, deu-lhes apoio, portanto, subscrevendo os relatórios e, portanto, atestando que era realmente gente de trabalho e industriosa, que queriam fazer coisas, portanto, e, portanto, sempre os apoiou nesse projeto. Cristóvão de Pavia também. A abertura literária da revista também é muito interessante. Não é uma revista nem vinculada aos azuis nem aos encarnados, como dizia o Almada Negreiros, mas era vinculada à amizade, num sentido fundamental. E, portanto, manteve sempre uma certa liberdade de navegação. Portanto, respeitando a diversidade e essa, digamos, constelação de ideias, não é? O que também a torna muito interessante. Isto é um trabalho do Christo, antes de chegar a fazer aquilo que se propôs fazer até há pouco tempo, não é? Como sabem, ele faleceu há muito pouco tempo. O Christo, vamos ver agora a seguir o trabalho dele. Mas antes disso, já agora mostro este número 5, também é muito curioso, é um número que já tem um número de páginas bastante maior, tem uma intencionalidade também um pouco diferente das anteriores, e graças ao João Vieira, pronto, o João Vieira aqui tem um papel fundamental no trazer para dentro da revista artistas e sobretudo um movimento espanhol que foi o El Paso, um movimento que também surgiu em Espanha no final dos anos 50 e que tinha com o KWY algumas afinidades, nomeadamente essa noção de abertura e de uma receptividade ao outro que transcendia o ser da esquerda ou o ser da direita, portanto transcendia aqueles debates muito fechados naquela dualidade que marcou muito a política e o civismo europeu, não é, durante o século XX. Desculpem, deixei-vos aqui com uma imagem. Pronto, lá está outra vez a tal presença do stencil, a presença da mão, a mão que escreve. Isto também tem uma influência na Lourdes, que é como é que eu ia dizer, uma presença muito discreta, um olhar muito discreto sobre a estética do Oriente, portanto aquela presença da escrita, a caligrafia como um exercício de meditação, inclusivamente, e portanto o cuidado que se coloca nessa escrita, nessa paginação. A revista é muito bonita. Aqui entra o João Vieira. Lá está. Entra em 1959. Portanto, nós consideramos que a KWY é, em primeira instância, um projeto da Lourdes e do René. E depois vão chegando os restantes artistas. Neste número, o João Vieira assinala
uma colaboração quase que autónoma dentro da revista. Portanto, a revista tem aquele cunho artesanal que nós vimos, mas depois tem uma secção interior com, portanto, com texto datilografado, com uma paginação sob o horizontal, não é? E, portanto, ele aqui vai recuperar elementos deste movimento El Paso e dos críticos, o Vicente Aguilera Cerny. Portanto, os textos, por vezes, não tinham que ser textos escritos de propósito, mas eram recuperações. Aqui a mesma situação. Não vamos ler. Temos aqui um trabalho do Mário Cesarini. Portanto, este miolo é um miolo todo ele, como eu não consigo fixar isto, é uma coisa para fazer. Vamos passar adiante. A fotografia também tem aqui na revista alguma presença, esta da Denise Colomb, de Lisboa. E aqui começa a aparecer, claro, com mais nitidez a colagem. A Lourdes Castro, novamente. Aqui dupla página, portanto, este interesse pelo gesto, não é? Portanto, esta questão do expressionismo, do fazer artístico. Aqui esta presença também da Ásia, das artes da Ásia, caligrafia, um poema do Luís de Macedo. Portanto, é propriamente a afirmação de um gosto que aqui emerge, não é? Luís de Macedo era conhecido da Lourdes, o Pedro Tamen também. Portanto, a rede de amigos. E mais serigrafia, neste caso do Voss. Pronto, eu não vos queria realmente tomar muito tempo, até porque temos aqui um painel ilustre de pessoas que também vieram a trabalhar no conhecimento desta revista, na redescoberta do valor desta revista. E, portanto, eu não queria realmente tomar aqui o conjunto do tempo. Temos aqui uma situação do Christo, se calhar agora ficava assim mais pelas capas. Julgo que o Fernando depois poderá aprofundar. Portanto, só para vos dizer, nós estávamos aqui na número 5 com um trabalho do Manolo Milhares, um artista plástico espanhol, ligado a esse grupo El Paso, portanto também um grupo que esteve ligado a este expressionismo abstrato, ou a uma abstração lírica, que esteve muito em voga nos anos 50 e que nós vemos ainda refletido neste trabalho do Gonçalo Duarte, que faz a capa do número 6. Este número é um número especial, é um número de tiragem tipográfica, portanto, ele quase que marca um ponto. Há aqui um testar. A revista é artesanal até então, teve uma boa recepção pública, de tal maneira que os artistas acharam que era um momento de testar uma publicação nos moldes mais convencionais de uma revista de arte, não é? Portanto, é um número que tem muita crítica e é um número tipográfico, já não tem, embora tenha serigrafia interior, mas é um número tipográfico. Ele é impresso em Lisboa, na Gráfica Monumental. Depois a experiência não é do agrado dos artistas. Eles de facto têm uma imaginação gráfica, mas não querem ser editores de nenhuma revista. Isso depois tem outras implicações, não é? Quer dizer, tem outros custos, tem outra intencionalidade. Eles são de facto artistas que fazem uma revista. Portanto, esse paradigma é recuperado logo a seguir. Eles veem que não é aquilo que querem,
e voltam a seguir com uma capa do Cristo feita em serapilheira. É uma serapilheira rústica, estampilhada, colada sobre cartolina. Portanto, a serapilheira é um elemento vital na arte deste artista, que é um embrulhador. Como sabem, ele depois vai usar outro tipo de lonas, mas ele já aqui se acentua esse gosto pelos materiais e por camuflar os materiais, camuflar a estrutura dos objetos, pondo-lhes uma sobrecapa, não é? E, portanto, ele aqui cria uma cobertura que é uma serapilheira. A Lourdes, muito por conta do que se passou aqui neste ano de 61, portanto, com o tal voo orbital, não é, do Gagarin e do Titov, não é? Vai, portanto, fazer um número dedicado portanto, ao espaço sideral. E depois, portanto, em 62, isto tem um bocadinho a ver com aquela cultura da Beat Generation, como veem, nenhuma capa é propriamente igual à outra, não, mesmo as letras não estão exatamente no mesmo sítio, nem com a mesma, digamos, disposição no plano, e isso também é muito engraçado. Esta é uma belíssima capa do Jan Voss, trabalha já com o sentido de sobreposição do grafismo da figura humana, qualquer coisa que tenha a ver com a condição da imagem na nossa cultura. Portanto, a proliferação da imagem, proliferação do registro visual, desta cultura visual, e, portanto, a cultura de massas, quase que, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas mesmo aqui as próprias letras são feitas através de elementos orgânicos, ossinhos, partes de membros, de corpos. São umas letras do Guido Biasico que o Jan Voss utiliza aqui também. A capa número 10 é do René, usando uma linguagem que o René na altura explorou muito, que é, portanto, a colagem, a apropriação também de elementos visuais de outros artistas com os quais se relacionava, e bem, não é? Nós vemos aqui um bocadinho da Lourdes. Todos estes artistas que estão aqui citados nesta capa vão estar no interior. E depois, novamente aqui, esta capa do Cristo, com as letras que chamavam letras éclatées, quer dizer, letras explodidas, do Raymond Hans, que usava para este efeito. O Raymond Hans fotografou muito e, a dada altura, usava umas lentes caneladas. Portanto, aquilo fazia uma certa distorção que não era... que era relativamente controlada e intencional, mas que dava uma certa fragmentação, não é? E, portanto, um espelhar da imagem. E aqui, portanto, o Cristo fez uso dessas letras, e claro que estamos em pleno período de afirmação do novo realismo francês, que é, e europeu, que é a contraparte da pop art norte-americana. Portanto, vem com esta contaminação muito forte nesta altura. Nesta altura também, estes artistas do KWY, eu digo isto já para encerrar aqui a minha parte, têm uma projeção cada vez maior. Portanto, são artistas que cada vez sentem que a revista lhes está a consumir mais tempo, do tempo que eles têm para criar. E isso foi-me relatado pelo próprio René, quando eu conversei com ele já há muitos anos, na altura da tese. Ele estava em Cacela, e ele disse-me sempre esta frase tão bonita: não fomos nós que saímos da revista, foi a revista que saiu. Quer dizer, houve ali uma espécie de afastamento mutuamente consentido, não é? Portanto, estes artistas estavam realmente empenhados na revista, mas as próprias circunstâncias da vida deles fê-los afastar-se, e a revista afastou-se também, obviamente, deles. E, portanto, foi uma revista que teve, de facto, não só tiragens pequenas, como vimos, mas teve também apenas 12 números. Mas na RIC vemos outras ainda com menos números, não é? Portanto, mas projetos que fracassaram, de certa maneira. Pronto, este número 12 é um número epílogo, é um número especial. Agora não.
Pronto. É um número especial porque revela mesmo essa quase que intencionalidade de deixar para trás esta publicação. Então, o que é que resolvem fazer? Primeiro, temos aqui um aviso à navegação, que não sei se está aqui nesta página, mas em que é dito que não sabemos se vai haver um número 13, portanto já vão alertando as pessoas para esse fim, essa conclusão, mas é um número que é concebido como um conjunto de cartões postais, portanto isto é picotado e os artistas vão recuperar imagens para fazerem postais. Esta é também uma época muito interessante do ponto de vista de uma chamada mail art, pronto, como veem, portanto, com a indicação no verso de quem eram os colaboradores, os desenhos, não é? E, portanto, vão ser 54 postais com 54 temas tirados, temas ou detalhes, pormenores tirados de obras de artistas com os quais os artistas do KWY se tinham relacionado. Portanto, esta revista é uma revista de amizade, não é? É uma das coisas que me foi muito grato aqui descobrir. Já agora, aproveito para vos dar um pouco mais aqui. Portanto, a revista tem aqui dados editoriais, tem aqui, portanto, toda a parte da ficha técnica, a revista propriamente dita, os índices, portanto, a RIC faz uma coisa muito interessante e, portanto, para investigadores é muito cómodo também, que é o tratamento propriamente editorial. Nós podemos explorar a revista por exemplo, nomes geográficos, não é? Portanto, todos os que são citados. Podemos explorar por autores singulares, enfim, estas entradas dão-nos meta informação relevante. E isso é interessante. Pronto, temos aqui os pseudónimos, movimentos e a rica em números. Por acaso, estava aqui à procura, era daqui das estatísticas. Pois já percebi porquê. Nós estamos aqui, ainda não estamos mesmo no sítio. Ali. Pronto, é este. No Magazin era isto que eu vos queria mostrar. Os índices, vemos-los outra vez aqui. E os documentos. Temos aqui algumas edições, também graças aqui à colaboração da Fundação, pudemos realmente digitalizar documentos, acessórios, não são acessórios no sentido de não terem interesse, é que de facto são complementares, não são propriamente a revista, mas são, portanto, materiais que foram publicados, porque de facto a dada altura, embora aquele projeto de edição tipográfica não tivesse o sucesso que se esperava, que os artistas provavelmente esperavam, que alguma intencionalidade tiveram que ter. Mas, de facto, eles próprios devem ter reconhecido que não era aquilo que queriam fazer. Mas queriam e gostavam, efetivamente, do trabalho gráfico como um trabalho criativo. E, portanto, fizeram outras experiências, digamos assim, de edições. Portanto, que nós podemos ver aqui alguns desses aspectos. O digital tem uma grande vantagem, é a edição perpétua. Portanto, isto nada está fechado. É fechado agora, porque de facto nós terminamos um ciclo, não é? Mas imaginem que nós descobríamos qualquer coisa de inédito, de novo, mais um caderno que tinha ficado escondido no baú de alguém e, portanto, a dada altura nós podemos sempre carregar, submeter e, portanto, ampliar este leque de difusão que é. Portanto, nós vamos aqui e podemos navegar, portanto, por testemunhos. Cá está, vemos aqui as fotografias deles. E temos aqui as estatísticas
que nos dão também uma perspectiva. Isto, pronto, pode não interessar muito ao leitor comum, mas interessa muitas vezes ao investigador, que é extrair quantidades ou séries, poder realmente extrair informação de uma simples apreciação numérica, não é? Portanto, nós temos aqui também a representação dos autores, das vezes que eles são citados. Estes dois, claro que estão muito destacados à frente, não é? E pronto, portanto, nós temos um verdadeiro repositório, aqui já agora os lugares também. A revista desenvolveu-se em Paris, embora tivesse aquele episódio pontual, não é, de ter sido editada. Depois aqui no Magazin, a RIC tem esta, já vimos esta parte, os documentos, os testemunhos, os estudos, e portanto aqui as monografias. Isto vai dar aqui a um conjunto de dados. Temos aqui a capa da minha tese, mas temos aqui outros muitos trabalhos. Esta exposição também é muito interessante. E podemos ver aqui, por exemplo, os textos. Podemos, não podemos, professor? Aqui. Isto também é uma coisa muito interessante, é que nós podemos chegar aos textos que completam, portanto, a edição, que é muito interessante. Pronto, aqui fui tendenciosa, fui buscar um verbete que eu escrevi para a Verbo, mas esta possibilidade também de aceder aos conteúdos, aos PDFs, também enriquece muito a edição digital. Portanto, que ela própria suporta este estabelecimento de redes internas aos próprios temas. E, portanto, isto é uma forma de alargar, de facto, o pensamento, não é? Aqui também tivemos a colaboração destas entidades e, portanto, foi possível, até temos aqui autores que também colaboraram neste grande projeto de exposição de 2001. E, portanto, as pessoas podem também consultar este importante catálogo através da RIC.